Saudações a todos os internautas que nos acompanham a partir da nossa página oficial, Sane Podcast. E seja bem-vindo a mais uma edição do Sane Podcast. E para a edição de hoje contamos com a presença muito especial do psicólogo Geraldo, que juntos vamos analisar sobre um tema que frequenta a sociedade, que é o suicídio. Mas antes que entremos ao tema de hoje, que é o suicídio, vou dar espaço ao psicólogo para que possa tecer uma prévia apresentação. Psicólogo. Primeiramente, respondo pelo nome de Geraldo Paulino. Sou formado em Segurança e Saúde de Trabalho, tendo em conta o curso E a Natureza. Também mexemos a parte da psicologia. Então, segundo o tema que nós teremos hoje, iremos falar acerca de suicídio e o seu impacto na sociedade, principalmente na camada juvenil. Muito obrigado, psicólogo. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que agora já se conhecemos e podemos andar juntos. Exato. Okay. Como a primeira pergunta, visto que estamos a falar acerca do suicídio, a primeira pergunta psicólogo, o que é suicídio sob o ponto de vista psicológico? E por que o suicídio tem afetado tanto os jovens nos dias atuais? Quais são os fatores mais comuns entre adolescentes e jovens adultos? Okay. Respondendo à questão, sob o ponto de vista psicológico, quando estamos a falar de psicologia, nós estamos a falar do comportamento humano. Quando estamos a falar do comportamento humano, lá dentro da psicologia, nós vamos encontrar a psicologia clínica, que vem tratar a depressão, o comportamento, nesse caso, o comportamento humano. E dentro disso, nós vamos encontrar que na juventude, o impacto da depressão, nesse caso do suicídio, é devido à ansiedade. Muitas das vezes os jovens têm sido ansiosos ou têm criado aquela ansiedade, expectativas, e aquelas expectativas acabam criando frustrações. Certo. Tendo em conta o nosso estado atual, nosso país, muitos dos jovens têm vivido com base na ansiedade. Tem muita crise de ansiedade. Por não saber controlá-la, alguns acabam por achar que tirar a sua vida é a única solução. E esse impacto tem sido frequente dia após dia, porque eles não têm aproximado as pessoas que de facto lidam com esse tipo de situação achando que é um problema normal. Sim. Eles normalizam a crise de ansiedade, normalizam não se comunicar. Porque quando estamos a falar do comportamento humano, estamos a falar da interação. Então, quando as pessoas elas não interagem com as outras, dificilmente vamos saber o que se passa com elas. Então, isso acaba criando aquele isolamento, porque muitas das vezes as pessoas têm tendência de se isolar. E esse isolamento acaba criando pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos suscitam nesse caso, o suicídio. Isso acaba criando já o impacto negativo na nossa sociedade devido a essa sequência toda. Muito obrigado. Então, nós entendemos que uma das coisas, né, que fazem com que os jovens, os adultos possam optar no suicídio é porque eles não se comunicam, ou seja, não desabafam, ou seja, eles não conversam com os outros para descarregar aquilo que eles têm. Eles não têm sido abertos, e por não serem abertos, porque muitos jovens têm tendência de dizer ninguém vai me entender, e será difícil a gente te entender se você não se comunica. Não se comunicar. Então, para a gente poder te perceber, tens que se comunicar. Então, eles acabam criando uma sequência não existente e justificando que ninguém vai me entender. E acabam tomando decisões próprias, acabando chegando ao suicídio por questões de comunicação. Certo. Psicólogo, Sim. Nós como pais, amigos, professores, como é que nós podemos perceber, ou seja, em outras palavras, quais são os primeiros sinais de que mostram que este jovem, este pai, esse adulto está com pensamentos suicidas? Primeiramente, o isolamento. Quando as pessoas têm tendência de ter um comportamento suicida ou prestes a tomar decisões tais, as pessoas, de forma inicial, não vão aparentar estarem a aparecer com estes sinais, porque a tendência deles é de mostrar que eles estão bem. Sim. Eles
criam aquela imagem de que tudo está bem, tudo está sob controle, enquanto eles sofrem por dentro. Porque nós não vamos conseguir entender algo que a gente não sabe. E o que Certo. eles acabam fazendo? Se isolando. Eles querem estar sozinhos, acabam criando aquele cenário, eu estou ocupado, acabam usando justificações pequenas para criar ocupações de forma a não interagir com outros, de forma a se separar da sociedade. Quer dizer que eles isolam-se daquela parte da sociedade e acabam vivendo uma vida deles. E essa vida deles, algumas das vezes, fica difícil perceber porque os pais normalizam esse comportamento. Este é assim, enquanto não. Enquanto não. A pessoa vive sofrendo em silêncio. Ninguém me entende, porque os encarregados, muitas das vezes, tendo em conta as redes sociais também, têm criado um grande impacto na vida dos jovens. As pessoas, os encarregados, acabam pensando que não, meu filho está a ter claro, meu filho está a conversar, está fazendo o trabalho da escola, uma vez que não. A criança ou o adolescente está a pensar em coisas negativas. Porque não tem quem possa aconselhá-lo, não tem quem possa falar com ele. Não tem se socializado. Então, quer dizer que quando as pessoas não se socializam, eles se dissociam da sociedade. Eles separam, se isolam, criam-se membros neutros da sociedade, pensando que não são úteis. E isso acaba criando o suicida, nesse caso, este comportamento de querer, em certos momentos, tirar a sua própria vida. Muito obrigado. Indo a outra questão, né? Gostaríamos nós de saber como é que o bullying ou os problemas familiares podem afetar a saúde mental dos jovens e também dos adultos que têm pensamentos suicidas. Okay. Falando sobre isso, aí deu-me duas questões sobre o cyberbullying e a questão familiar. Sim. Que são normalmente questões similares. Porque, primeiramente, todo o problema começa de casa. Todo o problema começa de casa. Muitas das vezes os jovens têm reprimido muitos sentimentos, tendo em conta a situação familiar, porque alguns que vivem, por exemplo, muitas das vezes têm criado, o suicídio surge em famílias de casais separados, por exemplo. Ele vendo aquela situação, o jovem vendo aquela situação, ele imagina N coisas. Certo. Eu estou sozinho, meus pais se separaram, em certos momentos até fala que ninguém me ama, chega até certos pontos, a pontos deste gênero. Porém, o jovem ele procura refúgio nas redes sociais. E indo nas redes sociais, encontra pessoas que não sabem medir palavras, porque não viveram situações que ele viveu. Viveu, sim. Então, eu vim nas redes sociais para desabafar. Quando o jovem desabafa e ele acaba recebendo uma informação negativa, tem por consequência que ou nesse caso, a autoestima dele é reduzida. E quando a autoestima dele é reduzida, com os problemas familiares e com aquilo que ele viu nas redes sociais, ele acaba se isolando. Tipo que nem a sociedade me quer e nem a minha família me quer. Porque o maior problema na juventude é procurar aprovação. Então, todo jovem procura aprovação. E quando ele não recebe aquela aprovação da sociedade, ele se separa, se exclui da sociedade. Porque se for a ver, muitas das vezes, os jovens, é de tentar levar um outro tema para fazermos entender esse tema. Certo. Muitas das vezes, os jovens se bebem, se envolvem em alguns mundos das drogas, é por questões de aceitação. Porque muitos jovens querem aprovação no seio da sociedade. Se ele bebe, eu também devo beber para andar com ele. Com ele, certo. E aí surge esse comportamento de aprovação. E por nós querermos aprovação, indo no contexto do cyberbullying, quando nós lá falamos, expomos a nossa situação, eles acabam negligenciando. Eles acabam ignorando um pedido de socorro em forma de desabafo. E eles ignorando isso, acabam matando uma vida, porque a primeira morte não é física, a primeira morte é psicológica. Então, certo. Se você morre psicologicamente, quer dizer que fisicamente vais começar a morrer lentamente. Paulatinamente. Exatamente. E chegando a este nível onde nós vamos encontrar um suicídio. Porque o suicídio não começa de hoje para hoje. Já vem com seus sinais. E esses sinais nós ignoramos. Começa pouco. Ele, por exemplo, recebia informações negativas, recebia rejeições.
E o que eu faço com aquilo? A minha mente, ela processa aquela informação. Depois de processar aquela informação, começo a ingeri-la. No momento em que eu começo a ingerir, aquilo começa a criar sequelas. E essas sequelas vão determinar se vou à depressão ou não. E aí é onde nós decidimos. Então, se nós não tivermos o acompanhamento, não tivermos aquela socialização, muitas das vezes temos perdido jovens por questão de não se socializar, não conversar e não criar grupos de debates para podermos ajudar a camada juvenil a sair deste mal. Certo. Sim. Psicólogo, nos últimos dias nós temos acompanhado que um dos motivos que leva jovens, os adultos, tanto os jovens como os adultos, é o aviator. O aviator, nós temos visto que muitos perdem, né? Quando perdem lá, optam em se suicidar. Então, como é que nós podemos perceber essa situação? Ok? É muito simples, porém difícil também, porque isso deve-se a restrições. Nós sabemos que as plataformas online têm um certo limite de idade. Certo. São para maiores de 18 anos. Porém, mesmo sendo para maiores de 18 anos, um dos maiores problemas é de controle. Porque por mais que a gente fale, se não forem tomadas medidas, não teremos como resolver isso. Certo. E uma das coisas que influencia muito é perspectivas. Muitas das vezes o jovem não quer passar por processos normais. Não. O jovem quer tudo rápido e por querer tudo Daqui rápido, para aqui. Ele cria expectativas naquilo que ele vê para a frente. Vamos supor que ele vê o aviador como se fosse o ponto de partida para a vida dele. Certo. Mas o aviador não é ponto de partida para a vida dele. O aviador é um meio usado para adquirir valores. Até porque se diz que o aviador, tanto esses jogos online, consideram jogos de azar. De azar, sim. Consideram jogos de azar. E por se considerar jogos de azar, a pessoa na mente deve perceber que há possibilidade de eu vencer e a possibilidade de eu não vencer, de eu perder. Então, quando você vai na expectativa de vencer, sabendo que aquilo não está a seu favor, quer dizer que você está se auto-suicidar. Quer dizer que é uma morte automática. Porque você já sabe o resultado, mas mesmo assim você vai. E persiste. E persiste. E um dos fatores com que faz com que o jovem jogue o aviador não é só o dinheiro, é a aprovação da sociedade para com ele. Porque ele está à procura de uma aprovação. Porque ele viu meus amigos têm boas roupas, meus amigos têm condições, meus amigos eles bebem, fazem isso, mas aquilo, usando o contexto geral dos jovens, né? Sim, sim. Envolvendo damas, essas coisas e todas, e eles acabam se sentindo inferiores. E por eles se sentirem inferiores, usam meios necessários para poder adquirir valores. Se formos a ver, tem um jovem recentemente que até acabou por furtar o valor do seu pai, só para poder se mimar, segundo o que ele diz. Então, é esse tipo de contexto que nós usamos. O outro chegou ao ponto de roubar para a aprovação da sociedade. Porque ele queria ser aprovado no meio dos amigos. E para ser aprovado, ele roubou dinheiro. E muitas das vezes, os jovens, para serem aprovados, têm feito coisas que não dignificam a eles. E por não se verem em saída de poder se redimir daquilo que fizeram, eles olham o suicídio como se fosse o único ponto de salvação. Enquanto não. Existem formas de se resolver. Enquanto, como digo sempre, enquanto houver vida, há sempre oportunidade de mudar. Certo. Porque a vida é que nos faz nós melhorarmos o nosso estilo de vida atual, moldarmos o futuro de acordo com aquilo que nós temos no presente, que é a vida. Mas sem vida, nós paramos. Certo. Então, muitas vezes é a questão de aceitação. E tem feito com que muitos jovens adiram a esses tipos de negócio. Muito obrigado, psicólogo. Psicólogo, na tua especulação anterior, dizia que os jovens, eles têm medo, os jovens, eles têm vergonha de expor as suas preocupações ou de ter um diálogo aberto. Sim. Então, a pergunta é, o que pode ser feito para mudar isso? Visto que os jovens, eles têm medo ou têm receio de descarregar aquilo que eles têm no seu coração ou na sua mente. Como o que pode ser feito para mudar este cenário?
ok? Permita-me usar uma linguagem mais informal. É assim, há uma linguagem que eu sempre uso com os meus jovens. Eu digo sempre assim, prefira ser matrego que matrecado. Porque muitas das vezes nós nos deixamos influenciar. E a influência é o poder de decisão da tua própria vida. Então, neste contexto, o que acontece? Quando eu vou pedir conselho a alguém, muitas das vezes a pessoa, ele não vem me aconselhar, ele vem me julgar. Certo. É uma das causas com que faz com que muitos jovens desistam. Ele veio na intenção de você o ajudar, porque ele nunca vai ser direto contigo, que, bro, aconteceu isso, mais aquilo. Ele não vai te falar isso. Ele usa meios para poder despistar daquilo que é a informação que ele quer te dar. Quer te dar, sim. E quando nós percebemos a situação dele, nós, em vez de ajudar, nós o julgamos. Criticamos. Lançamos pedras. Lançamos pedra para ele. E o que ele vê-se nessa situação de vítima. E como vítima, ele acha que se ele não conseguiu resolver, ninguém mais vai conseguir resolver. Porque muitas das vezes nós não temos sido ouvintes. Temos sido juízes na vida das pessoas. E por ser juízes na vida das pessoas, as pessoas não têm aquela abertura. Eles não deixam aquela brecha de querer expressar o que eles sentem ou expor a sua situação. Porque eles sabem, se eu falar a minha situação, este vai me julgar, este vai falar para os meus amigos, ele vai falar para os meus pais. Quantos jovens se depararam em situação, vou falar de um pouco da camada feminina, né? Sim. Muitas jovens se envolveram em situações em que tiveram engravidezes, mas por serem julgadas pela sociedade, eles não procuram um centro de tratamento, porque sabem que já tem reprovação. E elas acabam tomando decisões por iniciativa própria, que não, eu vou tirar o bebê, vou morrer, vou me suicidar, e assim acaba acontecendo. Por quê? Porque a sociedade atualmente não tem sido ouvinte, tem sido juiz. E por ser juiz, os jovens que padecem dessas enfermidades não têm se aproximado. Então, para se resolver isso, há necessidade da sociedade em geral, tanto dos hospitais, dos centros de apoio, haver a necessidade de poder ouvir o clamor dos jovens, a necessidade de ouvir a necessidade dos jovens para poder resolvê-la e não julgá-la. Porque nós já somos julgados todos os dias. Então, há necessidade de poder ouvir. Porque o poder da mudança está no ouvir. Porque o ouvir gera mudança. Mas o julgar cria condenação. E a condenação que nós temos nesse julgamento é vidas sendo tiradas pelos jovens. Muito obrigado, psicólogo. Indo na penúltima, né, a penúltima questão. O psicólogo disse, ou acabou de dizer, quais são os fatores que levam a que os jovens possam optar no suicídio ao invés de um diálogo aberto. E a penúltima questão é, já sabemos quais são as causas que levam a estes jovens possam optar no suicídio. Como é que nós podemos prevenir o suicídio? Como podemos prevenir? Quais são as formas, as estratégias que podemos usar para que possamos parar ou reduzir o índice do suicídio? Ok. Para reduzir o índice de suicídio, eu apelaria à sociedade em geral, dos amigos, irmãos, pais encarregados de educação, a serem mais atentos aos seus educandos, a serem mais atentos aos seus amigos, criarem meios, conversas saudáveis, criarem eventos que criam a socialização entre os jovens, de forma a evitar que se pense em questões de gênero, porque a ausência de conversa gera pensamentos negativos. Então, para evitar coisas do gênero, há necessidade de a gente ocupar a nossa mente. Há uma expressão que se diz que mente vazia é oficina de Satanás. Certo. Então, para evitar tal coisa, há necessidade que os jovens criem ambientes sociais saudáveis. Sugeria eu ambientes de leitura, concursos de dança, procurar formar-se em esses cursos de curta duração, porque iriam criar um ambiente de aprendizado de forma com que o jovem não tivesse tempo de pensar em questões de gênero. E também em casa, os encarregados criaram uma rotina saudável para os jovens, de forma com que os jovens sintam-se inclusos
nos programas diários, nos eventos, na sociedade. Porque a exclusão na sociedade cria estes pensamentos. Então, devemos incluir os jovens nesses programas, devemos incluir os jovens em alguns eventos, de forma com que evitem-se. Porque a ansiedade vem em pensamentos. Então, se o jovem não tem pressão social, ele não haverá necessidade dele pensar em coisas negativas. Né? Que devemos criar um ambiente saudável, de forma com que o jovem não venha a cair na depressão, não venha a cair em crises, nesse caso, de ansiedade, de forma com que chegue até este ponto de tirar a sua vida. Então, devemos ser sociais, criar eventos, jogos, criar qualquer tipo de condição que ocupe o jovem de uma forma boa, Positiva. Positiva nesse caso. Muito obrigado. Indo na última questão. Sim. A última questão é: será que a fé, ou entre aspas, a igreja, pode ajudar um jovem ou um adulto que está nesta crise de suicídio? Creio que sim, porque a igreja, até então, é uma das maiores promotoras da salvação. Entre aspas, digo eu que por causa dos ensinamentos dados nas igrejas, muitos jovens têm minimizado não só o consumo de álcool, mas também como o comportamento o suicídio. O suicídio, sim. Porque até contextualizando, usando a própria palavra de Deus, diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, que eu os aliviarei. Quer dizer que quando nós estamos em ambientes em que há alívio, nós não temos tempo de pensar na negatividade. Então, quando nós estamos em um ambiente, podemos falar, religioso, ou na igreja, entre aspas, nós temos como aprender não só a evitar o suicídio, mas a ter uma vida saudável com Deus, uma vida saudável com a sociedade, uma vida saudável com a família. Porque a igreja, ela ensina, ela propaga o amor. E propagando o amor, não há como o jovem, nesse caso, ficar a pensar em coisas negativas, uma vez que está num ambiente positivo. Dizem assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se o jovem anda com pessoas que promovem o bem, claramente e evidentemente que o jovem será um bom. Então, a boa companhia que eu me refiro é a igreja, nesse caso. Quando o jovem participa desses tipos de eventos religiosos, ele agrega em si um estilo de vida saudável e diferente, de forma com que o suicídio é a última coisa na vida dele. Sim. Então, creio que sim, a igreja tem criado um meio muito eficaz de prevenir, nesse caso, o suicídio. Isso é positivo também. Sim. Muito obrigado. Psicólogo, chegamos ao fim da nossa edição, nosso tema, mas antes queríamos dar espaço ao psicólogo para que possa tecer últimas considerações. Okay. As minhas considerações são para com que os jovens fiquem atentos, porque dizem uma famosa expressão que correr não é chegar. Então, se correr não é chegar, quer dizer que existem processos a ser seguidos. Se nós estamos à procura de aprovação, a primeira aprovação que nós devemos ter é de nós mesmos. Se nós não nos aceitarmos com as condições que temos, com as condições que nós procuramos de formas ilícitas, teremos como consequência o suicídio. Então, devemos procurar ser jovens íntegros, jovens sociais e jovens dinâmicos, jovens que promovem a cultura de leitura, jovens que promovem o bem-estar na sociedade. Então, este é o conselho que eu deixo para todos os jovens, que sejam jovens dinâmicos, né? Jovens ativos na sociedade. Certo. Exato. Muito obrigado, psicólogo, pela presença. E chegamos